Eu não tenho dúvida que ele está cheio de razão numa hipótese. Ele tem terminado sempre as suas intervenções. Tenho assistido algumas, o Valério, inclusive com o Breno. A punição do pessoal que tentou o golpe é fundamental como um exemplo de comportamento no Brasil. Esse pessoal tem que ser punido duramente. Mas a gente tem que entender que nós não temos mais instrumentos de comunicação. Você me pergunta o que é que nós podemos fazer. Eu acho que de uma forma ou outra, apesar, Anderson, da nossa carência de público perto dos grandes meios de comunicação, nós estamos fazendo aqui, tentando colocar ideias e propostas diferentes dessa loucura de que o Lula é a salvação do Brasil, que temos que apoiá-lo incondicionalmente, enquanto ele vai privatizando o país inteiro. Não, somos contra o fascismo, mas nós vendemos a Eletrobras. Arcari, eu entrei com uma ação popular junto com os eletricitários do Rio de Janeiro na questão da Eletrobras. O que eu dizia? Vamos devolver ao presidente da República o seu poder na empresa, no conselho de administração e correspondente aos votos que tem. Era o começo de uma resistência. Entrei com uma ação, um advogado de Brasília conosco, muito bem feita, e fiquei com a sensação que nós conseguiríamos facilmente uma liminar. Vai daí que é intimado o advogado-geral da União e a Eletrobras. Os dois juntos, Arcari, em nome do governo, em nome do Lula, pedem o arquivamento da ação. Eles não queriam a reestatização da empresa. É uma tapeação, o governo está jogando pela privatização da Eletrobras. E o discurso do Lula não tem nada a ver com isso, mas a prática do governo do Lula é a favor da privatização da Eletrobras. Tem sido tudo assim. Não dá para aceitar essa fidelidade absoluta ao governo federal. Eu não tenho todo o ódio ensaiado aí pelo meu amigo Nildo em relação ao Lula. Eu sou amigo pessoal do Lula, eu tenho admiração por ele, pela sua evolução e tudo isso. Mas o Lula é o Lula. Vou contar para vocês outra coisa. No meu primeiro governo no Paraná, eu entrei com ação contra aquele primeiro grande leilão de petróleo. Vocês lembram daquilo? Com o Comparato, o advogado. Daí, em determinado momento, o Lula queria falar comigo, eu fui lá no Palácio bater um papo com ele. Vou dizer isso para vocês pela primeira vez. Nunca falei nisso, porque eu acho até que a cabeça do Lula mudou ao longo do tempo. Ele me disse o seguinte: Requião, nós temos que vender o petróleo enquanto ainda vale alguma coisa, porque o biodiesel vai tomar conta disso e o petróleo não vai valer mais nada. Então, nós temos que vender o petróleo, que era o entreguismo, enquanto ele ainda tem algum valor para o Brasil. Tinha um pote ali com mamona e ele me mostrou, olha aqui a mamona, é o futuro do combustível. O Brasil já foi o maior produtor de mamona do mundo, né? E depois deixou de ser. O pessoal do Exército da Aeronáutica desenvolveram um projeto de facilitar a cultura da mamona, mas a mão de obra pessoal das pessoas e tal encarecia muito e o Brasil perdeu para a Ásia na produção. Aqui está o futuro. Eu peguei aqui e disse, Lula, eu como isso aqui, mas não fale em entregar o petróleo. Isso aqui ainda é a essência, é a veia do crescimento econômico no mundo. E vai ser por muitos anos acabar com essa história que o petróleo acaba amanhã. Cada dia, claro que sendo finito vai ter um fim, mas não vai ser no horizonte, nem, Arcari, nas nossas vidas, o dos próximos 50, 100 anos, provavelmente vai passar disso. O Lula queria vender tudo. Vamos vender tudo enquanto ainda vale. Ele estava influenciado pela opinião da sua assessoria. E depois nós entramos no Supremo e acabamos perdendo no Supremo. Eles autorizaram o grande leilão de petróleo. E continuam fazendo leilão. Eu vi ontem que estão leiloando vários trechos de petróleo novamente. A nossa presidenta da Petrobras hoje, ela é do PCdoB, mas ela é das que acredita que o petróleo pode ser finito
e que o Brasil precisaria um grande esforço de extração e que isso só poderia ser viabilizado pela privatização de tudo. Então, nós estaríamos dando um avanço brutal. Mas que avanço brutal! Com 67% das ações privadas. Que avanço brutal se um barril de petróleo custa para extrair $10, é vendido a 80, e esse preço de 80 ou mais de 80 vai sacrificar o preço do combustível do país, dos brasileiros. Está tudo errado. Então, a crítica ao governo tem que ser feita.